E aí, alguma vez já parou para pensar no que rola de verdade quando alguém entra na justiça? Hoje a gente vai decifrar o caminho de um processo na Justiça Civil brasileira, do comecinho de tudo até a decisão final. Bora mergulhar nessa estrutura? Vamos imaginar um cenário que acontece todo dia. Um contrato foi quebrado. E agora? O que vem depois? É exatamente aí que a Justiça Civil entra em campo. E é essa jornada que a gente vai seguir passo a passo. Então, por onde tudo começa? Bem, a primeira coisa que a gente precisa sacar é que a justiça não se mexe sozinha. Ela precisa de um empurrãozinho inicial. O nome técnico disso é princípio da ação. Basicamente, a justiça é inerte. Pensa num carro parado, com o motor desligado. Ele tem todo o potencial para andar, mas não vai a lugar nenhum sem alguém virar a chave na ignição. O juiz não pode, do nada, resolver começar um processo. Alguém precisa dar a partida. Mas a partir do momento em que alguém vira essa chave, a coisa muda de figura. O processo começa a andar por impulso oficial. Isso quer dizer que, depois da largada, o tribunal assume o volante e vai tocando o caso para a frente. É tipo uma corrida de revezamento. A parte dá o primeiro pique e passa o bastão para o juiz. Beleza, o carro está andando, mas para onde ele vai? O próximo passo, que é super importante, é achar o juiz certo para o caso. É o que a gente chama de definir a competência. E aqui a gente tem que entender duas coisas: competência absoluta e relativa. Pensa na absoluta como as regras do jogo que ninguém pode mudar. Por exemplo, um caso sobre demissão tem que ir para a Justiça do Trabalho, e ponto. O juiz tem que seguir essa regra. Já a relativa é mais negociável. É como combinar em qual cidade o jogo vai ser. As partes podem até concordar em mudar. Mas tem um detalhe. Se o réu não reclamar na hora certa, o jogo acontece onde começou, e pronto. Certo, então já temos o juiz. Agora quais são as regras desse jogo? O que guia o andamento do processo daqui para frente? Bom, a primeira regra de ouro, a mais sagrada de todas, é a citação. Pensa nela como o convite oficial para a festa. É o momento em que o réu é formalmente avisado: olha, tem um processo contra você. Sem isso, nada feito. É a citação que garante que a pessoa possa se defender. É o básico, né? Além da citação, o processo hoje em dia tem outros pilares bem importantes. O da cooperação, por exemplo, é a ideia de que todo mundo está no mesmo barco. Juiz, autor, réu, todo mundo tem que remar junto para chegar numa decisão justa. Depois, a publicidade. Basicamente, os julgamentos são de portas abertas para todo mundo ver. E, claro, a modernização, que é usar a tecnologia para deixar tudo mais rápido. Ok, a jornada foi longa, o processo correu, o juiz bateu o martelo e uma das partes ganhou. E aí, acabou? Que nada! Agora vem a parte de ganhar e levar, ou seja, como transformar aquela decisão do papel em realidade. Quando chega a hora de pagar a conta, o devedor se depara com uma encruzilhada. Basicamente, são 3 caminhos. O primeiro e mais simples: cumprir a ordem, pagar o que deve. Fim de papo. O segundo, discordar. Tem 15 dias para apresentar uma defesa e dizer por que acha que a cobrança está errada. E o terceiro caminho, ficar parado, não fazer nada. Só que essa escolha tem um preço. A justiça vai atrás dos bens para pagar a dívida. E é exatamente aí, se o devedor resolve ignorar ou se a defesa dele não cola, que a coisa fica séria. O tribunal começa os chamados atos de expropriação. É um nome forte, né? E é isso mesmo. É a hora em que a decisão sai do papel e vira algo concreto. A justiça vai à caça dos bens para quitar o que é devido. E como isso funciona na prática? Os principais lances são a penhora, que é quando a justiça congela os bens do devedor. E olha, dinheiro em conta é sempre o alvo número 1. Se for um imóvel, por exemplo, o cônjuge tem que ser avisado, é regra. E por último vem o leilão judicial. Os bens que foram penhorados são vendidos e o dinheiro vai para pagar quem ganhou a causa. É o sistema garantindo que a vitória não seja só no papel. Até aqui, a gente falou de disputas de 1 contra 1, certo? Mas, e quando o problema é gigante? Quando não afeta só uma pessoa, mas toda uma comunidade? Aí a gente entra num outro universo, o das ações coletivas. Pensa comigo, e se um rio é poluído e afeta uma cidade inteira? Ou um produto com defeito que prejudica milhares de pessoas? Como é que a justiça lida com um problema dessa escala? A resposta tem nome e sobrenome: ação civil pública. Essa é uma das ferramentas mais poderosas do nosso direito. Ela foi criada justamente para isso, para defender os interesses de todo mundo junto. Seja para consertar um dano ambiental, proteger os consumidores ou cuidar do nosso patrimônio histórico. Mas espera aí,
Quem pode dar o pontapé inicial numa ação dessas? Não é qualquer um, não. A lei escolheu a dedo um grupo de guardiões do interesse público. O Ministério Público está nessa, claro. Órgãos do governo também. E até associações da sociedade civil que lutam por essas causas. É uma galera com a missão de defender os direitos de todos nós. E não importa se o processo é de uma pessoa só ou de uma cidade inteira, tem um fator que paira sobre todos eles, o tempo. A nossa Constituição diz com todas as letras que todo mundo tem direito a um processo que não se arraste por uma eternidade. Rapidez não é favor, é direito fundamental. E para não ficar só na promessa, o Código de Processo Civil foi lá e martelou essa ideia. Deixo bem claro que as partes têm o direito a uma solução rápida. E olha que interessante essa parte, incluída a atividade satisfativa. Traduzindo, não adianta só ter a sentença na mão, a justiça tem que fazer acontecer, e rápido. E essa conversa toda sobre tempo nos joga bem no meio do maior dilema do sistema de justiça. A gente percorreu a jornada toda, desde o empurrãozinho inicial até às grandes causas coletivas, e em cada um desses momentos tem sempre aquela tensão no ar, aquele cabo de guerra entre fazer a coisa do jeito certo e fazer a coisa rápido. O que nos deixa com a pergunta de $1 milhão. Como é que um sistema equilibra essa balança? De um lado, a necessidade de ser meticuloso, de garantir que todos se defendam. Do outro, a urgência, a cobrança da Constituição por agilidade. Onde fica o ponto de equilíbrio entre o rigor e a rapidez? Essa é a busca constante do direito processual. Valeu por acompanhar a gente nessa jornada.